Olá, turma! Hoje, então, vamos finalizar o estudo do sistema digestório. Então, nossa aula de hoje vai ser a parte 2 do sistema digestório. Vocês já sabem que as dúvidas, por favor, me enviem por e-mail. Na aula de hoje, nós vamos dar uma maior atenção para alguns órgãos anexos, que a gente não falou na outra aula, na aula anterior, e também nós vamos ver os processos químicos e também mecânicos que fazem parte, do sistema digestório. Então, na aula passada, nós vimos quais são as estruturas que compõem os órgãos anexos. Então, a gente tem os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. E aí, na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre os dentes, a gente viu as estruturas da nossa língua, conhecemos quais são os 3 pares, de glândulas salivares mais importantes, então, conversamos sobre elas, sobre o tipo de saliva, de secreção que elas secretam na nossa boca, na nossa cavidade oral. E ficou faltando a gente ver, então, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Então, nessa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dessas estruturas. Então, nós vamos começar falando do pâncreas. O pâncreas, pessoal, ele está localizado atrás do peritônio e ele também se encontra abaixo do nosso estômago. A cabeça do pâncreas, ela está embutida aqui nessa curvatura do duodeno. Vocês lembram que a gente estudou o duodeno? O duodeno é a primeira parte do nosso intestino delgado, tá? Então, a cabeça do pâncreas, ela se insere aqui nessa curvatura do duodeno. E aí, o pâncreas também, ele vai ser composto pelo corpo e pela cauda. Essa cauda aqui, ela vai se estender para o lado esquerdo. E a cauda, ela fica numa região vizinha, aqui, ela atinge a vizinhança do baço, tá? Então, vamos mais uma vez. O nosso pâncreas, ele está localizado atrás do peritônio e abaixo do nosso estômago. Ele é composto por cabeça, corpo e cauda, sendo que a cabeça do nosso pâncreas, ela se encontra na curvatura do duodeno, que é a primeira parte do nosso intestino delgado, e a cauda, o final do nosso pâncreas, está na direção mais ali voltada para o lado esquerdo e fica aqui na vizinhança do nosso baço. Quando a gente vai estudar o pâncreas microscopicamente, a gente percebe que o pâncreas, ele lembra um pouquinho as glândulas salivares, que a gente estudou na aula passada. Por quê? Porque assim como as glândulas salivares, ele contém glândulas tubo-alveolares, que elas vão ser compostas por células que são secretoras e elas ficam num formato de tubo, tá? De pequenos tubos curtos, assim como as glândulas salivares, elas também são tubo-alveolares. E elas também têm um formato de pequenos sacos, e esses pequenos sacos são chamados de ácinos pancreáticos. O ácino, ele é formado por um divertículo único, que contém, então, células epiteliais no formato piramidal, em que o ápice dessa pirâmide, o ápice da pirâmide está voltado para a região da luz, aqui do canal. E esses ácinos, eles secretam
o suco pancreático. E nesse suco pancreático, a gente vai encontrar algumas enzimas digestivas. Então, só revisando essa parte, vocês precisam anotar que o pâncreas, eles lembram muito o formato, né, assim, a morfologia da glândula salivar, porque ele também tem esse formato, né, de glândula tubo-alveolar. Ele contém, então, células secretoras e ele está arranjado aí em tubos bem curtinhos. Esses pequenos sacos aqui são chamados de ácinos. Esses ácinos são responsáveis, né, por secretar, então, o suco pancreático, que vai conter, então, as enzimas digestivas. E esse suco pancreático, ele vai ser transportado aqui para o duodeno. E o ducto pancreático, ele se une ao ducto colédoco. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Então, esse ducto colédoco, ele vem do fígado. E ele é responsável por transportar a nossa bile. E aí, o ducto colédoco, junto aqui com o ducto pancreático, ele vai se unir numa região que a gente chama de ampola hepatopancreática, e aí vai lançar, então, para o duodeno, tanto as enzimas digestivas, quanto a bile, tá? E o ducto, existe também, pessoal, então a gente tem aqui o ducto pancreático e a gente tá vendo aqui um outro tubinho, que ele vai ser chamado de ducto pancreático acessório. Esse ducto pancreático acessório, normalmente, ele vai ter uma ligação assim com o duodeno independente, tá? Então, o ducto pancreático acessório, ele se relaciona lá com o duodeno independentemente de outra estrutura. E o pâncreas, ele não vai só produzir as enzimas digestivas, ele também vai atuar como uma glândula endócrina, tá? Então, entre as células dos ácinos estão agrupadas as células endócrinas. E essas células, elas são chamadas de ilhotas pancreáticas. E antigamente a gente chamava essas células de ilhotas de Langerhans. As secreções dessas ilhotas, pessoal, elas não são transportadas pelos ductos. Elas entram na corrente circulatória do nosso pâncreas e assim elas conseguem alcançar toda a extensão do nosso corpo. E a função endócrina do pâncreas vai consistir na produção de hormônios, então, como o glucagon e a insulina. O glucagon e a insulina, eles são hormônios que atuam na regulação da glicose no nosso sangue. E além do glucagon e da insulina, ele vai produzir também um hormônio que se chama somatostatina. Somatostatina, tá? Esse hormônio, ele vai ser responsável por inibir a secreção da gastrina, do ácido gástrico e da pepsina. Então, com isso, ele vai diminuir as secreções endócrinas e exócrinas do nosso pâncreas e vai reduzir também a secreção do hormônio do crescimento. Então, vamos lá, de novo, para a gente revisar. A função endócrina do nosso pâncreas é o que? Ele vai produzir hormônios como glucagon e insulina, que atuam ali regulando o nível da nossa glicose no sangue. Mas ele também vai produzir um outro hormônio, que se chama somatostatina. Este hormônio vai atuar, então, vai ser responsável, né, por inibir a secreção da gastrina, do ácido gástrico e da pepsina. Então, o que vai fazer o quê? Diminuir as secreções endócrinas e exócrinas do nosso pâncreas. E também vai reduzir o hormônio de crescimento.
E no caso do paciente ter uma cetoacidose diabética, a somatostatina é interessante o papel dela na inibição do glucagon. Isso torna algo favorável para esse quadro, né, de cetoacidose diabética. Vocês sabem o que é a cetoacidose diabética? Bom, se vocês não sabem, então eu vou falar. A cetoacidose diabética, ela é uma complicação muito grave em decorrência da diabetes, tá? Ela ocorre no nosso corpo e aí ela produz ácidos sanguíneos, que são chamados de cetona, em excesso no nosso organismo. E esse problema, ele ocorre quando geralmente a gente não tem insulina suficiente no nosso corpo. E ele pode ser desencadeado ou por uma infecção ou por alguma outra doença que o paciente apresente. Agora nós vamos ver um órgão que é muito grande, né? Esse órgão aqui se chama fígado. É um órgão bem grande e ele está localizado do lado direito do nosso corpo e abaixo do músculo diafragma. O nosso fígado, ele é dividido em lobo direito, que é esse lobo maior, e lobo esquerdo. E na face aqui mais inferior do lobo direito, a gente vai encontrar dois lobos pequenos. Esse daqui se chama lobo caudado e esse aqui lobo quadrado. Então, no lobo direito, a gente vai ter o lobo caudado, que são lobos menores, e o lobo quadrado. E no nosso fígado também a gente vai ver algumas fontes por onde passa o sangue, por onde ele recebe esse sangue. Então a gente vê aqui no desenho esse caninho aqui, né? Essa vermelho que está simbolizando aqui a artéria hepática. A artéria hepática, pessoal, é a responsável por transportar o sangue que está oxigenado e que é proveniente da aorta. E aí nós vamos ter uma outra veia também muito importante, que é essa daqui, que é a veia porta hepática. A veia porta hepática vai ser responsável por transportar o sangue venoso que vem do nosso trato digestório, né, do trato digestivo, do pâncreas e do nosso baço. E por conta da permeabilidade que a gente tem no fígado, as substâncias que são absorvidas pelo sangue no nosso intestino, ela pode deixar o sangue livremente e entrar nas nossas células hepáticas, onde elas vão ser metabolizadas ou modificadas. No fígado, a gente também vai encontrar os macrófagos estrelados. Os macrófagos são células, vocês se lembram? Fagocíticas. Então, por meio do processo da fagocitose, eles vão conseguir remover as bactérias e outros materiais estranhos que estão no sangue, à medida então que esse sangue vai passando pelo fígado. E uma outra função que é desempenhada pelas células hepáticas vai ser a secreção da bile. Bom, agora a gente vai conhecer aqui a vesícula biliar e os seus ductos biliares. Então, nesse desenho aqui bem simples, a gente consegue ver aqui o fígado, que é esse órgão grande que a gente acabou de falar, e aqui logo abaixo do fígado, né, conectado, então, a vesícula biliar. Aqui é o pâncreas e aqui, então, o intestino delgado, ó. Então, pessoal, a vesícula biliar, ela é um pequeno saco que está na face inferior do nosso fígado. Ela é revestida por um epitélio cilíndrico. E qual que é a função dessa vesícula biliar? A função da vesícula biliar vai ser armazenar a bile, né? Que recebe então de quem? Do fígado. A bile que é secretada lá no fígado, então fica aqui armazenada
na nossa vesícula biliar. A vesícula biliar, ela também vai concentrar a bile por uma reabsorção da água. E a vesícula biliar, ela vai ser drenada pelo ducto cístico, que vai se unir com o ducto hepático comum, que vem lá do fígado. E aí vai formar então o ducto colédoco. O ducto pancreático, que vem lá do pâncreas, né? Ele vai se unir com o ducto colédoco. E aí esses dois, eles vão então compartilhar aqui uma entrada do duodeno. E nessa entrada, ela vai estar rodeada pelo esfíncter hepatopancreático. E quando esse esfíncter ele relaxar, a musculatura lisa da parede da vesícula biliar, ela vai se contrair e a bile vai ser propelida em direção ao nosso intestino. Então, de novo, pessoal, quando o esfíncter aqui, né, que está rodeando aqui essa região hepatopancreática, ele relaxar, a musculatura lisa da nossa vesícula biliar vai se contrair e a bile, então, vem em direção ao nosso intestino. Agora, quando o esfíncter se contrair, a bile, então, que está lá no fígado, ela vai abandonar o ducto hepático comum e vai entrar na vesícula biliar por meio de quem? Do ducto cístico. Tudo bem? Agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos processos mecânicos do sistema digestório. Então, pessoal, para que a digestão ocorra, o alimento ele precisa ser ingerido e ele precisa ser continuamente movimentado, né, ali em direção ao trato gastrointestinal, de modo que ele possa ser trabalhado, então, pelas enzimas digestivas, que são secretadas, né, em várias regiões do nosso trato gastrointestinal. E para que esse conteúdo do tubo digestivo ele esteja em contato com essas enzimas, ele deve ser constantemente agitado e misturado. E essa agitação vai colocar o alimento em contato, então, com as paredes, o que vai permitir, então, que esse alimento que foi digerido, ele seja absorvido e levado, então, para o sangue circulante. Então, os músculos, pessoal, que estão na nossa boca, na faringe, na porção superior do nosso esôfago e também no esfíncter anal externo, eles são músculos esqueléticos, então, que estão sob um controle voluntário. Vou repetir para vocês anotarem. Os músculos da nossa boca, da faringe, da porção superior do nosso esôfago e do nosso esfíncter anal externo são músculos estriados esqueléticos. Então, eles estão sob um controle voluntário. Agora, os músculos do restante, né, do nosso trato intestinal, eles são músculos lisos, né, viscerais. Então, eles vão se contrair de uma forma automática, de uma forma involuntária, sem que a gente tenha consciência. Então, duas formas básicas de movimento que ocorrem no nosso trato intestinal é a mistura e a propulsão. E o movimento mais importante da propulsão vai ser o peristaltismo, tá? Então, no peristaltismo, envolve, então, a contração, né, desses músculos na porção ali, então, do trato gastrointestinal. Então, o trato, ele vai sofrer como se fosse uma onda de contrações. E esse movimento, ele vai produzir um anel de contração que vai se mover aí
ao longo do comprimento do trato gastrointestinal e vai forçar os materiais contidos no trato a se movimentarem para frente. Ainda como processos mecânicos, né, desse sistema digestório, a gente vai ter aqui o processo da mastigação e o processo da deglutição. A mastigação, ela vai ser o primeiro processo mecânico, né, que está associado ao trato digestivo. Então, ela é acompanhada pela abertura, pelo fechamento e pela movimentação lateral da mandíbula, seguido também pelo um contínuo posicionamento do alimento entre os dentes, né, pela língua, pelos músculos da nossa bochecha. E graças à mastigação é que os alimentos ingeridos, eles conseguem ficar em pedacinhos muito pequenos, né, em pedacinhos que vão ser mais digeríveis. E aí, com a mistura desses alimentos com a saliva, vai criar então o bolo alimentar. Tá? Então, a mastigação, de uma forma sucinta, é esse processo, né? De diminuir, então, esses alimentos, deixar eles em pedacinhos bem pequenininhos, né? Pedacinhos mais digeríveis, e acontecer, então, a mistura desses alimentos com a saliva para formar, então, o bolo alimentar. E a deglutição? A deglutição, ela vai ocorrer quando esse bolo alimentar ele inicia então o seu movimento no trato digestivo. Então, a deglutição ela começa quando a gente coloca a ponta da nossa língua no palato duro, forçando com que esse bolo alimentar ele vá então para a região da orofaringe. A entrada, gente, do alimento na nasofaringe é protegida, é prevenido como? Eu já falei isso para vocês na aula passada. Pela elevação do palato mole da úvula, né, contra aquela parede posterior da nossa faringe. Então, graças ao palato mole que eleva e a úvula, né, para essa região mais posterior da faringe, é que o alimento ele não vai para a região da nasofaringe. E a entrada do alimento na traqueia, né, que aí vai para o trato respiratório, para o sistema respiratório, ela é protegida pelo fechamento de qual estrutura? Pelo fechamento da glote, tá? Então, pelo fechamento da glote e pela movimentação da laringe para cima, quando o alimento ele entra na laringe de uma forma acidental, o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai ter uma tosse muito forte, muito violenta. Para quê? Para expelir esse alimento de volta para a orofaringe. Então, na nasofaringe, o alimento ele não vai para a nasofaringe, isso aí é protegido, é prevenido, não é que ele não vai, às vezes acontece num acidente, né? Mas isso é, na maior parte das vezes, prevenido, porque ocorre, então, a elevação desse palato mole e a úvula, né, contra a parede posterior da faringe. E o alimento, ele não vai para a traqueia, quer dizer, às vezes vai de forma acidental, mas em grande parte das vezes não vai. Por quê? Porque então tem o fechamento da glote e a movimentação dessa laringe para cima. E quando vai, né, na nossa laringe, então, a gente sabe que tem aquele reflexo da tosse para direcionar esse alimento de novo para a orofaringe. Então, do esôfago, o bolo alimentar, ele vai se propelindo pelas contrações peristálticas até chegar no nosso estômago. E aí a presença de determinada quantidade de gás no nosso estômago, ela pode escapar às vezes, e aí com isso a gente arrota, tá? Então, o arroto é quando a gente tem uma quantidade de gás e aí esse gás que tá lá no nosso estômago escapa pela boca. E ao mesmo tempo que acontece às vezes essa escapada do ar, um pouco do conteúdo do estômago, ele pode passar para o esôfago, tá? E como esse conteúdo que tem no estômago é um conteúdo acidificado, né? Ele pode causar uma irritação no nosso esôfago e causar a sensação de mal-estar, de azia na pessoa.
Então, quais são as atividades que estão presentes na motilidade gástrica? Então, o que a gente vê de atividade mecânica que acontece no estômago, né, para ter a motilidade gástrica? Então, são 3 atividades, tá? A primeira, anotem aí, é armazenar o alimento ingerido até que ele seja utilizado pelo restante do trato gastrointestinal. Então, essas que são as atividades mecânicas desempenhadas no estômago. Então, armazenar o alimento ingerido até que ele seja utilizado pelo restante do trato gastrointestinal. Segunda atividade, vai ser misturar o alimento com as secreções gástricas. Então, vai ter a constante movimentação aqui deste alimento, seguido também das secreções gástricas, né, que vai ajudar aí no processo da digestão. E terceiro, ele vai movimentar o alimento para o duodeno numa velocidade que seja compatível com a digestão e também com a absorção intestinal eficiente. Então, mais uma vez, ele vai movimentar o alimento para a região do duodeno, para cá, ó, igual a setinha azul tá nos mostrando, mas numa velocidade que seja compatível para que tenha o processo da digestão e também da absorção intestinal de uma forma eficiente. E a motilidade intestinal? Então, a motilidade intestinal, ela vai estar ligada com a maior parte da absorção dos alimentos digeridos, né? Que a gente já viu na aula passada. Então, que é a função desses intestinos, que acontece no intestino. Então, com isso, a motilidade intestinal, ela vai providenciar meios eficientes para quê? Para movimentar esse alimento através dos intestinos, de uma maneira que seja regular e o que vai contrastar, então, com o amassamento e com a mistura, que são coisas que o estômago faz de forma repetitiva. Tá? Então, a motilidade intestinal ela vai providenciar meios eficientes para movimentar o alimento, né, através desse intestino, mas de uma forma regular. E aqui, pessoal, já para ir para o final da nossa aula, eu não quis me estender muito na questão dos processos químicos. Então, eu preferi colocar numa tabela para vocês que vai ficar de uma forma mais didática para vocês compreenderem, então, quais são as enzimas, né, que participam, então, dos processos químicos do sistema digestório, então, que participam desse processo da digestão dos alimentos. Então, eu coloquei para vocês nessa tabela a localização, então, onde estão essas enzimas, qual que é a enzima e como é que ela age, né, na digestão do quê? O que que ela faz? Então, vamos lá para a gente começar aqui para vocês verem. Então, na boca, na nossa boca, nós vamos ter a amilase salivar. A amilase salivar, ela vai participar, então, da digestão dos carboidratos. Então, ela vai converter. Perdão, eu coloquei amigo aqui, porque deve ter sido o corretor, tá? É amido, amido, não é amigo. É o corretor aqui que depois eu vou mudar isso em aula. Então, ela vai converter o amido em dextrinas e maltose. Então, a amilase salivar que está na nossa boca, ela faz a digestão dos carboidratos. E na região do nosso estômago, o que que a gente vai ter? A pepsina. Lembra que eu falei para vocês? A pepsina, né? Que tem o pepsinogênio que vai converter aqui em pepsina, né? Ativa. E qual que é a função dessa pepsina? Ó, digestão de proteínas. Então, ela converte as proteínas em polipeptídeos. Essa que é a ação dela. Então, a pepsina vai atuar na digestão das proteínas.
Agora vai ter uma listinha aqui das enzimas que estão no intestino delgado. São várias enzimas, né, que estão aqui na região do intestino. Então, a gente tem aqui, né, no suco pancreático, a amilase pancreática. A amilase pancreática, ela vai atuar na digestão dos carboidratos, tá? Então, ela vai fracionar o amido nos disacarídeos, na maltose e na isomaltose. Então, a amilase pancreática, ó, tá lá no intestino, ela vai fazer a digestão dos carboidratos. Vocês não precisam saber para a prova como que vai ocorrer o processo. Então, né, no que ela vai se dividir, no que ela vai quebrar. Mas vocês precisam saber que a amilase pancreática está relacionada com a digestão dos carboidratos, tudo bem? Ainda no intestino, a gente vai ter a tripsina e a quimotripsina. Essas duas enzimas estarão relacionadas com a digestão de proteínas. Então, digestão de proteínas. E elas atuam fracionando as proteínas em peptonas, proteoses e dipeptídeos. Tá? Então, tripsina e quimotripsina atuam na digestão de proteínas. Nós vamos ter aqui também a carboxipeptidase, que ela também vai atuar na digestão de proteínas. Então, ela vai fazer uma redução das proteínas ou dos derivados de proteínas a aminoácidos livres. Então, carboxipeptidase, digestão de proteínas. E a lipase? A lipase, como o próprio nome sugere, ela vai estar, né, relacionada com a digestão de lipídios. Então, ela vai atuar na redução das gorduras, né, a monoglicerídeos e ácidos graxos livres. Então, a lipase vai estar relacionada com a digestão de lipídios. E por fim, aqui, eu coloquei para vocês uma estrutura que a gente viu na aula passada, que são os microvílulos das células absorventes intestinais. Então, aqui nós vamos ter 3 grupos de enzimas. Nós vamos ter a maltase, isomaltase, sacarase e lactase. Essas 4 enzimas aqui, elas vão estar associadas com a digestão dos carboidratos, tá? Então, por meio da digestão completa, levando a glicose, a galactase, a lactase e a frutose. Então, vai ocorrer a digestão dos carboidratos. Maltase, isomaltase, sacarase e lactase, carboidratos. E a gente vai ter outro grupo de enzimas aqui que atuam nessa região, que é aminopeptidase e dipeptidase. Essas duas enzimas aqui vão estar atuando na digestão de proteínas. Então, elas vão reduzir pequenos peptídeos e dipeptídeos em aminoácidos. Então, digestão de proteínas, aminopeptidase e dipeptidase. E a lipase intestinal, pessoal, que a gente já viu no slide passado, ela vai estar ligada, está relacionada com a digestão dos lipídios. Então, ó, a gente vai ter a digestão intracelular de monoglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. Ok? Então, a aula de hoje foi bem curtinha. Por quê? Porque ficou faltando passar para vocês esses últimos órgãos anexos e os 2 processos, né? Como que ocorre o processo mecânico e quais aí as enzimas e onde elas estão localizadas e qual o papel delas, né? Na digestão. Então, aproveitem que a aula é curtinha, façam o
o estudo dirigido, responda as perguntas, vejam se vocês têm dúvida, hoje vocês vão ter mais tempo para rever as aulas, um tempo menor de aula, então revejam as aulas, veja se tem alguma necessidade, alguma dúvida, que eu tô aqui à disposição, viu? Fiquem com Deus e uma ótima semana para todo mundo.